Olá, amigos. Bem-vindos a um episódio especial do Mad Missionary. Hoje vamos falar sobre insônia. Esse é um grande problema para provavelmente 20% dos americanos. Mas vamos começar com uma palavra de oração. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos muito por nos permitir fazer este programa. E eu só quero te pedir que isso seja uma bênção para muitas pessoas que estão sofrendo de insônia e outras condições relacionadas. Então eu só quero te pedir que isso seja claro e útil, e por isso peço a tua presença e, por favor, nos guia em nome de Jesus. Amém? Certo, então eu vou compartilhar. A insônia é um grande problema. Muitas pessoas que vêm ao nosso centro de estilo de vida estão sofrendo de insônia e algumas pessoas sofrem de insônia crônica. De acordo com uma pesquisa estatística detalhada da Academia Americana de Medicina do Sono, aproximadamente 12% dos americanos foram diagnosticados com insônia crônica. Certo, então o que está envolvido? Geralmente, pode ser uma dificuldade para conseguir dormir. Algumas pessoas têm dificuldade em permanecer dormindo, algumas acordam muito cedo, acordam várias vezes durante a noite e têm dificuldade para voltar a dormir. Isso é algo muito comum. Quais são as consequências de não dormir? Então, você sabe, uma coisa é a fadiga, claro, fadiga, baixa energia, dificuldade de concentração, sensação de depressão, ansiedade, irritabilidade, baixa motivação. Você sabe, se eu não durmo bem uma noite, no dia seguinte eu não consigo funcionar direito, fico meio inútil. E claro que vou ficar, sabe, meio ansioso, irritado e com muita dificuldade de me concentrar. Então, a longo prazo, isso também vai resultar em baixa energia. Por isso é muito importante, sabe, cuidar desse problema. Além disso, o impacto está ligado a muitas doenças. Temos pessoas em que a doença de Alzheimer está ligada à insônia, assim como o Parkinson. Essas são condições muito sérias, condições muito graves relacionadas a questões neurológicas. Não é só Alzheimer e Parkinson. Isso vai te afetar. Outras áreas do seu cérebro também vão estar ligadas a diabetes, problemas cardíacos, obesidade, problemas de tireoide, depressão, AVC, certos tipos de câncer, dor, asma, problemas gastrointestinais, doença do refluxo. Então está ligado a muitas coisas. Aqui está o estudo que mostra que está ligado à hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, ataque cardíaco e AVC. Esse é um estudo. Depois temos outro que mostra aqui câncer e asma, azia. Nas condições neurológicas, então, uma das razões pelas quais sofremos de insônia é porque nosso ritmo circadiano, que é nosso relógio biológico, não está funcionando bem. Então eu costumo dizer que está de cabeça para baixo, e porque nós não, sabe, não fazemos as coisas em ordem. Você sabe, Deus é um Deus de ordem. E digamos, quando comemos em horários diferentes ou dormimos em horários diferentes, isso realmente afeta o ritmo circadiano, o ritmo biológico, e vai afetar nosso padrão de sono e trazer muitas doenças. Então é muito, muito, muito importante saber como corrigir o ritmo circadiano. Havia um rapaz, um jovem que eu estava orientando e esse jovem dormia sempre que podia porque estava muito, muito doente. E ele simplesmente precisava descansar sempre que conseguia. Então eu perguntei para ele: "A que horas você vai dormir?" Às vezes às 3 horas da manhã. Às vezes eu durmo às 5 da manhã, às vezes às 3 horas da tarde. Sempre que posso, eu durmo. E eu tinha que dormir sempre que sentia que conseguia dormir. Mas, sabe, eu não tenho um ritmo para dormir. Então eu disse: "Bem, esse é o grande problema da sua doença." Ele estava incapacitado. Essa pessoa, ele é um jovem Mazu. E depois que teve Covid, ele não conseguiu mais trabalhar.
Percebi que esse senhor não vai melhorar a menos que ele corrija o ritmo circadiano, a menos que isso seja ajustado. Então, o padrão de sono precisava ser normal. E para que esse ritmo circadiano funcione corretamente, as pessoas precisam seguir certos passos sobre os quais vamos falar. Mas essa é a chave para se recuperar da insônia. Então, isso é muito importante. De acordo com este estudo do PubMed, os distúrbios do ritmo do sono são caracterizados por um padrão persistente e recorrente de distúrbio do sono. Veja, o ritmo circadiano tem tudo a ver com distúrbios do sono. E sabe, posso te dizer que se você estiver doente por qualquer outra condição, não conseguirá se recuperar a menos que restaure seu padrão de sono e seu ritmo circadiano. Sabe, pessoas que dormem tarde o tempo todo e têm doenças crônicas, isso precisa ser resolvido, porque para qualquer pessoa, para mim, eu me recupero de uma doença autoimune há mais de 20 anos. Mas se eu não dormir bem, vou desmaiar. Então eu sei. E então, mesmo para pessoas muito saudáveis, é muito importante continuar seguindo bons padrões de sono. Então, tudo bem, isso está totalmente relacionado. Ok. Reumatologia circadiana relacionada à insônia e aos distúrbios do sono em geral. Ok, vou continuar o próximo. Melatonina. Certo, então. A melatonina também é realmente extremamente importante para dormir. Bem, a principal função da glândula pineal. A glândula pineal, se você vê aqui, está bem aqui. A glândula pineal recebe informações importantes sobre o ciclo. É o ciclo do ciclo circadiano, que é o ciclo escuro e o ciclo claro do ambiente. Isso é o importante sobre isso, a glândula pineal. É isso que ela faz. É aqui que o cérebro produz a melatonina, um hormônio importante. E a melatonina está totalmente relacionada ao sono. Se você libera boas quantidades de melatonina, conseguirá dormir melhor, mas se não liberar, não conseguirá adormecer facilmente. Tô. Por isso precisamos corrigir isso. E essa melatonina está relacionada ao ritmo circadiano, então tem a ver com a luz e a escuridão. Você sabe, o ciclo do dia é quando está claro e o ciclo da noite, quando vamos dormir, está escuro. Então isso é muito importante. Se você observar com atenção a glândula pineal aqui, a luz entra pelos seus olhos e isso vai ter um efeito importante na sua glândula pineal. E a glândula pineal vai liberar, você sabe, não apenas melatonina, porque a melatonina vai ser produzida por outro hormônio sobre o qual vamos falar, certo? Então nós temos o seguinte: quando os níveis de melatonina estão baixos, como você pode ver aqui, você vai ter um ritmo circadiano que vai resultar em distúrbios do sono, certo? Então a serotonina é o precursor da melatonina. Portanto, você precisa de serotonina para produzir melatonina. Então, a glândula pineal vai usar a serotonina para produzir, para sensibilizar a melatonina. Portanto, você precisa de serotonina, e nós vamos falar sobre como você obtém serotonina, porque isso é a chave, como eu disse. O que acontece se tivermos baixos níveis de serotonina? Eles estão ligados a condições cerebrais como depressão, ansiedade, insônia e outros problemas de saúde mental. Alguém me ligou e disse que está lidando, sabe, está lidando com alguma condição neurológica, até mesmo esquizofrenia. Eu sei que o ritmo circadiano não está funcionando bem. Então vou perguntar sobre o padrão de sono deles e geralmente eles não dormem bem. Isso precisa ser corrigido. Ou são pessoas que também estão tomando alguns medicamentos, elas geralmente vão ter uma diminuição da melatonina, então isso vai ser um grande problema. A serotonina é um neurotransmissor crucial, produzida a partir do aminoácido essencial chamado triptofano. Por isso é muito importante conhecer essa sequência. Para produzir melatonina, você precisa de serotonina, e para produzir serotonina, você precisa de triptofano. O triptofano é um aminoácido.
Então você precisa comer alimentos que contenham triptofano, que produzam triptofano. Então vamos mostrar para você um desses alimentos. Mas apenas aprenda sobre essa sequência. Você precisa ter triptofano para produzir serotonina. A serotonina também é o que vai produzir a melatonina. Triptofano, como sempre. Além disso, você não vai obter triptofano, mas sim serotonina. Você também a obtém da luz e vamos ver isso. Ok, aqui está um exercício que também mostra o triptofano. Quando o triptofano está baixo, isso vai estar ligado à depressão. Então, aqui está outro estudo mostrando que o triptofano vai estar ligado à ansiedade. Por quê? Porque você sabe, se você tem pouco triptofano, vai ter pouca serotonina, você vai ter pouca melatonina. Então, tudo isso é muito importante para ter um equilíbrio desses hormônios neurotransmissores. Tem que haver um equilíbrio, o cérebro precisa disso. Caso contrário, ele fica desequilibrado e então vamos sofrer seriamente com condições mentais, e isso vai afetar nossa saúde em geral. Por isso é muito importante dormir bem. Certo, aqui estão as fontes de triptófano. Verduras de folhas verdes, sementes de girassol, agrião, sementes de abóbora, brócolis, ervilhas. Treinamos missionários médicos e damos um treinamento muito intenso em nutrição. Ensinamos como ter uma alimentação equilibrada à base de plantas e também uma dieta anti-inflamatória. Nós preparamos tudo do zero porque queremos que as pessoas se recuperem, então nós os ajudamos de todos os ângulos. E esses são os alimentos que estão incluídos, exceto o agrião. Não está na lista de coisas que comemos, mas pode ser adicionado. Mas todos os outros alimentos estão incluídos em nossa dieta, em nossos cardápios. Economia de diversão. Então é importante comer esses alimentos para conseguir produzir serotonina. Ok, produção de serotonina. Achei isso muito interessante de produzir. Ok, a serotonina é produzida pelo trato digestivo. Mais de 85% é produzido pela serotonina no intestino. Você acredita nisso? Antes eles pensavam que era apenas um cérebro, mas o cérebro é uma porcentagem menor. Eles são produzidos no intestino. E o que está diretamente ligado à produção é esse tipo de célula. Elas são chamadas de células enterocromafins. Ok, lembre-se do enterocroma das células. Então, essas são as células que vão produzir serotonina, mas elas precisam de triptofano para produzir serotonina. Ok? Lembrar? Então, você precisa ter uma boa nutrição comendo alimentos que tenham triptofano, porque eles vão ter um efeito nas células enterocromafinas para produzir serotonina. Ok. Outra coisa muito importante é o microbioma. Os micróbios vão fazer com que essas células, as células EC, produzam serotonina. Então, esse é outro link. Então, enterocromafina. Enterocromafina? Ok. Então, enterocromafina, ok. Então, vamos rever o ciclo. Você realmente precisa de micróbios, ou seja, micro-organismos benéficos. Você precisa que seu microbioma esteja equilibrado e tenha certos tipos específicos de bactérias para estimular as células a usarem facilmente o triptofano, que é um aminoácido essencial para produzir serotonina, um neurotransmissor importante para o bem-estar. E isso acontece no intestino e, como eu disse, uma grande porcentagem, 95% ou 85%, algo assim, mas é mais de 80% que é produzido no intestino. Isso é muito importante saber porque existe uma conexão entre o intestino e o cérebro em tudo isso. Então, precisamos ter um sistema digestivo funcionando bem e um bom microbioma para produzir todos esses componentes e assim conseguir produzir a melatonina, que é o que nos ajuda a dormir. Então, isso é muito importante saber. Quem diria que o microbioma, você sabe, os micro-organismos teriam relação com o sono, não é? Mas você sabe, cada vez mais estudos mostram que o microbioma está ligado a condições neurológicas, esquizofrenia, todas essas condições neurológicas graves, esclerose múltipla, coisas assim. Então, como resolvemos isso? A forma de resolver isso é adotando uma alimentação baseada em plantas.
fornecendo todos os tipos de fibras, uma variedade de fibras para os micro-organismos, para que possamos ter um microbioma equilibrado e saudável. Cada vez mais percebo que, uau, isso é realmente a chave para a recuperação. O microbioma precisa estar equilibrado. Chamamos isso de normobiose. Se tivermos disbiose, quando as bactérias estão desequilibradas, disbiose é quando temos mais bactérias patogênicas do que bactérias benéficas. É aí que ficamos doentes. Então precisamos mudar isso. Quando mudamos isso, todas essas condições neurológicas desaparecem. E vou contar mais uma história para vocês. Um dos nossos principais missionários que fez nosso curso mora na África do Sul. Então ele fez nosso curso porque estava tendo muitos problemas digestivos. E como eu disse, você sabe, né? A digestão e o cérebro, há uma ligação ali. E ele fez nosso curso e disse: sim, não foi um problema. Meus sintomas do sistema digestivo desapareceram e eu me recuperei disso. Mas isso não foi, sabe, por pior que tenha sido, isso não foi o mais importante. Ele disse que o que realmente teve impacto na minha vida foi que minha raiva desapareceu, sabe? O cérebro, ele estava tendo muita ansiedade e raiva. Ele também foi traumatizado quando era criança, coisas assim. Mas tudo isso também desapareceu, sumiu. E ele disse que essa foi a maior bênção que recebeu. Eu não esperava isso de jeito nenhum. Mas, sabe, quando você conserta o microbioma, isso vai resolver muitos problemas que temos, incluindo condições neurológicas. Por isso é muito importante saber como comer de forma saudável com uma alimentação baseada em plantas, que seja integral, equilibrada e sem produtos químicos, ou seja, sem alimentos processados. Cozinhar e comer do zero. Exatamente como Deus projetou, certo? A maneira como nossos avós e nossos pais costumavam preparar nossa comida. Isso é muito importante. E este é também um caso de produção de serotonina por insônia. Aqui demonstramos que a microbiota desempenha um papel crítico na regulação da serotonina. Então, esse é outro estudo, ok? E descobrimos quais são as bactérias que produzem, você sabe, em sua ligação com a produção de serotonina. Então, eles descobriram que Streptococcus, Enterococcus, Escherichia, Lactobacillus, Klebsiella, sabe? E talvez houvesse mais um aqui que era de outro estudo. Incrível, eles dizem. E uma bactéria específica. E elas são de frango. Isso não parece uma boa bactéria. Parece que é uma bactéria patogênica. Mas então eu fui conferir. Todas as espécies desse tipo, existem tipos diferentes. Então, você sabe, há uma espécie específica de, você sabe, há famílias e espécies, você sabe, e há algumas específicas que ajudam a produzir. Então, a serotonina ela está aqui mostrando especificamente quais. É por isso que precisamos comer para equilibrar nossas bactérias. Ok. Outra coisa é a luz do sol e a serotonina. Isso é muito, muito importante, porque você precisa ter a primeira luz da manhã. Não se trata do sol diretamente nos olhos, é a luz do sol, a luz. A primeira luz da manhã, quando nossos olhos precisam ser expostos a essa luz. Então você sabe, tire seus óculos, vá para fora, beba sua água e pegue essa primeira luz da manhã para iniciar a produção de serotonina. É outra forma de produzir serotonina, o que é muito, muito, muito importante. Vou contar essa história novamente, voltando ao jovem que eu estava ajudando. Então eu disse a ele: ok, é o seguinte. Então eu disse: você vai ter que acordar na hora certa, quando a luz estiver lá fora e, sabe, olhar para a luz. Ele disse: não, eu não consigo fazer isso. Eu vou desabar. Ele disse: eu vou desabar porque sempre que eu posso dormir, eu vou dormir. Eu simplesmente não consigo fazer isso. Se eu, sabe, se eu estiver caindo no sono, eu preciso continuar dormindo, porque essa é a única maneira de sobreviver, ok? Então eu disse: vamos fazer o seguinte. Você consegue acordar, colocar o alarme, seja qual for o horário que a luz aparece, 6 horas, 7 horas, dependendo da época do ano, sair por 10 minutos e depois voltar a dormir? Você consegue fazer isso? Ele disse: sim, eu consigo fazer isso. Então ele começou a fazer isso em poucos dias. Ele começou a dormir melhor, a se sentir melhor em apenas alguns dias, simplesmente começou a viver e se sentir muito melhor. Ele dizia: eu não tenho energia nenhuma. Ele precisava ficar muito tempo deitado.
A maior parte desse tempo tinha que ser na cama. Então, só de fazer essa mudança, de pegar a primeira luz da manhã, teve um impacto enorme na saúde dele, né? Por isso que é importante. Porque de manhã você vai receber uma serotonina que precisa produzir à noite, a melatonina. Então, isso é muito importante e é isso que vai mudar a maneira como você conseguirá dormir à noite se tiver aquela primeira luz. Muito, muito provavelmente, certo? Podem haver outros motivos pelos quais você tem insônia. Pode ser estresse? Pode ser. Pode significar muitas coisas, mas vamos abordar a maioria delas, ok? O estresse está ligado à insônia. Às vezes ficamos tão estressados, tão estimulados por alguma coisa que não conseguimos dormir. Então, há uma coisa que você pode fazer para resolver isso. Você sabe, os hormônios do estresse estão muito altos e circulam pelo seu corpo, e queremos diminuir isso. Então, a maneira como fazemos isso é respirando fundo. Aprendemos isso com o Dr. Sweat, Bill Sweat, que disse que apenas o exercício de respiração profunda tem um impacto, interrompe a liberação dos hormônios do estresse. Hormônios do estresse. Nós respiramos fundo. É isso que fazemos. Respire fundo por 4 segundos, segure por 4 segundos e depois expire por 6 segundos. E você faz isso. E o que ele diz é para fazer isso ao acordar e após as refeições, porque também vai ajudar na digestão. E quando você vai dormir. E isso vai ser muito impactante. Então você faz isso cerca de 4 vezes por dia e talvez faça de 5 a 10 vezes por vez. Quanto pior você for, mais você vai fazer isso, certo? Então às vezes eu ajudo. Sabe, os pacientes estão super doentes, não só com insônia, não necessariamente com insônia. Eles estão doentes por qualquer condição que tenham e estão passando por muito estresse só porque estão muito doentes. Então eu digo para eles: ok, vocês realmente precisam perceber que temos que parar esses hormônios do estresse de serem liberados constantemente, causando inflamação. Então eu digo para eles: façam exercícios de respiração profunda 10 vezes a cada hora, só por alguns dias, até tudo se acalmar. Então eles fazem isso. Você coloca o alarme. Eu digo para eles colocarem o alarme. É muito importante fazer isso. Então, isso é algo que vai te ajudar com o estresse de estar doente ou o estresse de, sabe, qualquer coisa que possa estar causando o estresse. Portanto, isso é muito, muito importante para te ajudar com a insônia. E então temos o comer muito tarde. De acordo com isso, eu acho que é da Mayo Clinic. Sim, isso é da Mayo Clinic. Eles dizem que comer de mais tarde da noite? Eu diria para não comer nada, sabe, à noite. Sabe, o mais tarde que conseguimos determinar para você comer é às 17h30 e tem que ser uma refeição leve. Então, às 17h30, isso deve ajudar. Portanto, comer demais, não queremos comer demais. Se você precisar fazer a terceira refeição, porque preferimos 2 refeições por dia, é muito melhor. Isso vai te ajudar a dormir melhor. Então, esse é outro ponto importante. Coma algo leve se precisar comer e coma até no máximo às 17h30. E se você jantar, normalmente comemos frutas e talvez cereal, algo fácil de digerir. Não comemos verduras por causa das gorduras, que são muito difíceis de digerir, nem leguminosas. Não fazemos isso no jantar. Então, essas são coisas que vão te ajudar. Vou para o próximo ponto. Ah, ok, isso é muito importante. Além disso, se você quiser regular o seu ritmo circadiano, você tem que comer. Tem que ser em horários regulares. Você precisa ter um horário regular para dormir e para comer. E para, sabe, sim, especialmente para dormir, comer e o horário de trabalho. Então, de acordo com isso, por exemplo, trocar de turnos no trabalho ou viajar pode atrapalhar seu ciclo de sono e vigília. Algumas pessoas trabalham, sabe, uma semana de manhã, uma semana à tarde, uma semana à noite. Isso é extremamente, extremamente prejudicial para o ritmo circadiano. Isso vai prejudicar a sua saúde. E isso afeta, sabe, é melhor trabalhar só à noite do que ficar trocando de turno, porque isso vai afetar terrivelmente o ritmo circadiano.
Não estou defendendo o turno da noite, porque ele é prejudicial quando estamos de cabeça para baixo, mas trocar de turno é ainda pior. Então, o ideal é realmente trabalhar durante o dia, dormir à noite, especialmente se a pessoa tem condições de saúde sérias. Algumas pessoas, sabe, vêm ao nosso centro de estilo de vida e têm câncer por trabalharem à noite. Então, sabe, se você quer sobreviver, você realmente precisa mudar seus horários de trabalho. Ok, agora vamos fazer uma revisão detalhada e dar algumas dicas sobre como se recuperar da insônia. Certo, isso é meio que uma revisão e vai ser um pouco mais prático. E eu vou começar a olhar. Se alguém tiver perguntas, por favor, digite suas perguntas. Ok. Mantenha o horário de ir para a cama e o horário de acordar iguais todos os dias. Então, sim, eu coloco meu despertador de manhã, todas as manhãs. Eu não sou, sabe, normalmente não gosto de acordar cedo, mas eu me obriguei a acordar cedo todas as manhãs por anos. Normalmente eu tendia, quando era mais jovem, eu realmente adorava dormir, dormir até mais tarde e dormir tarde. Mas eu me forcei a dormir na hora certa e acordar cedo. Então eu faço isso. Coloquei minha agenda, eu vejo os clientes bem cedo, só para me preparar para ir cedo, porque sei que isso é saudável para mim e quero manter um padrão de sono. Exponha seus olhos à primeira luz do dia. Então não se esqueça disso. Isto é como um resumo. Então basta levar sua água para fora. Recomendamos tomar água com limão de manhã, todas as manhãs. Nossos alunos missionários intermediários, é isso que eles fazem. E saia para fora e pegue a primeira luz do dia. Assim, regule o seu ritmo circadiano. Outra coisa é que algumas pessoas acordam às 3 da manhã, 4 da manhã. Elas não conseguem voltar a dormir. Então, para isso, você vai querer expor seus olhos à luz no meio da tarde. Basta sair, dar uma caminhada no meio da tarde ou apenas sentar, ler, fazer o que quiser. Vai ser ótimo. Caminhar será maravilhoso no meio da tarde, e isso vai te ajudar a regular o sono durante a noite, para não acordar tão cedo de manhã. Outra coisa que você fará é caminhar 30 minutos 2 vezes ao dia. Ande rápido. Sabe, você precisa se exercitar para conseguir dormir bem. Então, caminhe 10 minutos 2 vezes ao dia. Outra coisa que fazemos é tirar uma soneca de manhã, se você precisar. Se você estiver cansado e não conseguir dormir, eu digo aos nossos hóspedes que venham ao La Salsa para tirarem um cochilo. Você precisa, sabia? Não pode gastar energia que você não tem, então tire um cochilo. Mas não é assim, eles têm que tirar a soneca de manhã. Nunca uma soneca à tarde, é só uma soneca de manhã. Jantar cedo, qualquer jantar leve e cedo, ou até mesmo sem jantar, nós falamos sobre isso. Não use cafeína. A cafeína vai diminuir muito a liberação de melatonina, né, então isso vai ser muito prejudicial para a sua saúde. Então, sabe, muitas pessoas que vêm para o acampamento de autocuidado e claro, aqui não temos café. Então, o que fazemos é, no dia seguinte, eu sei que elas vão ter dor de cabeça. Então, o que fazemos é colocar água quente nas pernas até abaixo dos joelhos. E então colocamos uma toalha fria na cabeça. Em cerca de 15 minutos, a dor de cabeça desaparece. Repetimos isso no dia seguinte. Eles podem ter outra dor de cabeça. E então ficam bem. Eles não têm mais problemas. Então leva alguns dias para se livrar dos efeitos colaterais do STAP. Usando cafeína. Além disso, beba durante o dia. Não beba líquidos, sabe, à noite muito tarde, porque isso vai te manter acordado. Eu mesmo, se eu me levanto, volto para a cama e adormeço imediatamente. Quase. Então não é um problema para mim, mas pode ser um problema para pessoas que sofrem de insônia. Então eu não beberia muitos líquidos à noite, nem nenhum líquido à noite. Provavelmente paro de beber às 3 horas. Ok. Chuveiros de contraste realmente ajudam. Sabe, por algum motivo, o que notamos é que quando as pessoas tomam banho de contraste pela manhã, isso lhes dá energia, certo? Porque eles energizam e a pessoa vai trabalhar. É como se fosse tomar café. Mas à noite, quando você toma banho de contraste, vai deitar na cama, isso ajuda a relaxar porque você não vai trabalhar.
Você só está deitado na cama e isso simplesmente faz você relaxar. Então pode ter efeitos diferentes dependendo do que você vai fazer durante o dia. Então, para nós funciona. Banhos de contraste 2 vezes ao dia quando você tem insônia grave. E certifique-se de tomar o banho de contraste à noite. E outra coisa que fazemos é usar lavanda, aplicando lavanda atrás das orelhas, especialmente nos pés e principalmente abaixo do nariz. Você quer sentir esse cheiro, sentir o aroma da lavanda. Você deve fazer isso porque isso é um ansiolítico que ajuda a acalmar, diminui sua ansiedade. Então, sabe, simplesmente não conseguimos dormir. Ficamos ansiosos só porque não conseguimos dormir. Então, a lavanda é boa. Às vezes, sabe o que eu faço? Pessoas com insônia realmente séria, séria mesmo. Eu pego uma gaze pequena, tipo uma 4x4, dobro, espalho lavanda e prendo como um bigode, prendo assim. Assim, elas podem continuar respirando com uma boa quantidade disso, podem continuar respirando. É só que o aroma é tão agradável, faz com que relaxem. É meio que como o Xanax, como eu costumo dizer, então isso ajuda. É isso que eu faço com algumas pessoas que vêm até mim e têm problemas sérios de insônia. Certo, então outra coisa que faço é uma massagem suave. Então eu começo, dou a elas, sabe, digo: "Ok, vá dormir, se prepare, você vai dormir". Então coloco um pouco de lavanda nos meus dedos e faço uma massagem de cima para baixo, assim nas costas, massageando suavemente. E para talvez 5 minutos e 5 minutos, algo assim, e eu simplesmente saio do quarto bem quietinho e geralmente isso os ajuda a dormir. Então alguém pode lhe fazer uma massagem, ou você pode fazer apenas com uma mão, talvez, ou pedir para alguém fazer isso, isso seria muito bom, ok? Então coma alimentos que contenham triptofano, como dissemos. Quais alimentos podem conter triptofano? Ah, também, como eu disse, certifique-se de comer alimentos integrais de origem vegetal para equilibrar seu microbioma. Isso significa variedade de alimentos. Quanto mais espécies de bactérias você tiver, queremos centenas delas, não apenas algumas. É por isso que os probióticos não funcionam, porque eles têm espécies, você sabe, bilhões de certas espécies, causando um desequilíbrio das bactérias. Queremos centenas. E a maneira de fazer isso é comendo alimentos que a gente rotaciona. Então não comemos a mesma coisa toda manhã, tipo aveia toda manhã, sabe, nós rotacionamos nossos pseudo-cereais e também rotacionamos nossas leguminosas, diferentes leguminosas a cada dia por 4 dias. Depois colocamos diferentes tipos de vegetais também quando estamos comendo. E assim tudo fica equilibrado e rotacionado, porque estamos tendo em mente que precisamos consertar as bactérias, certo? Lembre-se, esse é o começo para resolver o problema da liberação de melatonina. Isso é muito importante. Outra coisa é gerenciar o estresse. Então lembre-se de fazer os exercícios de respiração profunda pelo menos 4 vezes ao dia. E 2 outras coisas que quero acrescentar aqui são: percebemos que quando fazemos um cataplasma de carvão, isso realmente ajuda as pessoas a dormirem. Talvez 80% das pessoas. Ajuda elas a dormirem. Pouquíssimas pessoas não sentem efeito, mas para a maioria realmente ajuda a dormir. Então queremos fazer, realmente queremos fazer. O cataplasma é um cataplasma de carvão, realmente ajudou a maioria das pessoas que vêm aqui a ajudá-las com a insônia, é a conexão entre o intestino e o cérebro, certo? Eu não sei exatamente isso. Provavelmente a inflamação diminui e a inflamação se você tem inflamação no intestino, você vai ter inflamação no cérebro. Então nós não sabemos, não existem estudos ali sobre o mecanismo, mas só sabemos que ajuda. E tinha mais uma coisa que eu queria dizer, que eu coloquei no PowerPoint. Isso nos ajudou muito com esses problemas, e não só com a insônia, mas também com condições neurológicas. E são as enemas que fazemos, porque o problema são as bactérias, certo? As bactérias, você precisa ter as bactérias certas e precisa ter variedades de espécies.
Então, nós fazemos enemas de vegetais, mas isso é um tipo de terapia, eu diria, muito avançada, mesmo sendo apenas uma enema. O que fazemos é o seguinte: diferentes vegetais que são batidos com água. Quero dizer, você escolhe 3 vegetais, quaisquer que sejam, qualquer vegetal, e então você bate com água, dilui o suficiente. Nós realmente colocamos um caldo de cebola e alho, batemos, diluímos o suficiente. Assim, não vai entupir, sabe, a mangueira da bolsa de enema. E basta usar cerca de uma xícara e isso vai começar a alimentar as bactérias no dia seguinte. Você faz diferente. Vegetais diferentes e no dia seguinte você faz outros vegetais diferentes. Então imagine, isso vai corrigir todas essas bactérias que não estão, sabe, equilibradas. Então sentimos que isso é realmente uma chave para ajudar você a equilibrar suas bactérias. Sabe, se você conseguir fazer, eu não acho que seja necessário, porque fazer todas as outras mudanças provavelmente já vai ajudar você a restaurar. Muita gente tem muito medo de enemas, sabe? Quando elas vêm até nós, elas ficam assustadas, mas depois que fazem uma vez, aí não tem mais problema nenhum. Na verdade é simples, mas ok, então vou responder a algumas perguntas. O que é óleo essencial? Então usamos lavanda, então é a lavanda que faz as pessoas relaxarem. Sim, se é tão agradável para você, continue sentindo o cheiro. O é só que vai te deixar sonolento e o relaxar, ok, ok. Você tem alguma dúvida? Se você não tiver nenhuma pergunta, enquanto você digita as perguntas, eu vou apenas dizer isso. Se você tem algum problema de saúde do qual deseja se recuperar, convidamos você a se inscrever em nosso curso Med Missionary. E é isso que fazemos. Ajudamos as pessoas a equilibrar suas bactérias, comendo alimentos muito saudáveis. Ajudamos você a tratar o intestino permeável, que está ligado a muitas condições, inclusive, você sabe, condições neurológicas, porque quando você tem inflamação intestinal, você vai ter inflamação no cérebro. Então, cuidamos disso. O tecido tinha que fazer isso. E você sabe, se você vir um missionário, nosso testemunho, temos centenas de testemunhos ajudando pessoas a se recuperarem de condições graves. Só me lembro, sabe, na verdade, hoje, esta manhã, entrevistei uma senhora que sofria de EM. Descobrimos que ela sofria de esclerose múltipla há 47 anos. Desde que ela era, 21, ela foi diagnosticada quando tinha 21 anos. Então, sabe, ela foi diagnosticada quando ainda era jovem. Provavelmente, ela já sofria de esclerose múltipla alguns anos antes, porque normalmente leva cerca de 6 anos para descobrir uma doença autoimune. E agora ela tem 68 anos, então estava sofrendo de esclerose múltipla há 47 anos. Então, ela começou a seguir a dieta dela e disse que em 3 meses já começou a se sentir muito bem. Antes ela só ficava deitada na cama e, bom, essa é uma condição neurológica, certo? Ela ficava deitada no sofá a maior parte do dia. Ela só conseguia cozinhar uma refeição por semana porque não tinha energia e as pernas estavam pesadas e com espasmos. Ela tinha espasmos, mas agora ela disse: "Eu não tenho mais espasmos, minhas pernas não estão pesadas. Eu fico de pé a maior parte do dia. Estou cozinhando para mim e para meu marido todos os dias. Eu só, ela está se recuperando." E então estávamos conversando sobre, sabe, você está envelhecendo, nós estamos envelhecendo, mas estamos ficando mais fortes e saudáveis, não é incrível? Sabe, quando você tem 68 anos, ou digamos entrando nos 70, você sabe que fica mais difícil. Mas neste caso, e no caso de muitas pessoas que seguem métodos naturais de cura, você pode ter um grande sucesso aplicando todos esses princípios. Onde você coloca o cataplasma de carvão? Boa pergunta. Então, o cataplasma de carvão, nós o colocamos no abdômen, então ele tem mais ou menos esse tamanho, aproximadamente. E colocamos no meio do abdômen, sabe, abaixo do seu umbigo, bem nessa área. Então, o que fazemos é usar 6 colheres de sopa de carvão,
Misturamos com 2 colheres de sopa de linhaça moída, aí é só misturar com água. E depois colocamos em um papel, e depois em um papel toalha, e então cobrimos com um plástico filme, e ele fica super bem, então experimente, isso vai ser muito útil. Então temos outra pergunta. Ok, ok, acho que terminamos todas as perguntas. Então, vou apenas orar e fazer isso de novo para o grupo espanhol. Então, se você fala espanhol e quer se juntar a nós em espanhol, ou conhece alguém que sofre de insônia, fique à vontade. Junte-se ao Med Missioneiro no YouTube. E nós vamos concluir. Querido Pai Celestial, te agradecemos muito por este programa. Obrigado porque tu tens as respostas para problemas neurológicos, incluindo a insônia. Então, eu só quero te pedir que todos nós sejamos muito conscientes de seguir todas essas leis de saúde que tu nos deste, para ser uma bênção, não um fardo, mas uma bênção para que possamos viver, ter uma vida plena. E eu só quero te pedir que restaures a saúde física à medida que seguirem os teus princípios e também a saúde espiritual e mental. Então, eu só quero te pedir que abençoes todos que participaram aqui e continues nos guiando e abençoando outros em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Cuide-se. Nos vemos.